Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Professor Takashi, boa noite. Boa noite. Pelo jeito, por aí tá frio, né? Agora um pouquinho eu olhei, estava 11 graus, mas aqui é muito Boa vento, noite, a sensação térmica é de uns 7, 8, 9, então fica bastante frio, mas tudo bem, é época agora, né? É, O senhor começa até é até atrasado, né? atrasado. Para não perder o É, costume, o senhor está onde hoje, professor? é. Hoje está em São Paulo, Então por tá enquanto. bom. Então, professor, nós temos hoje estamos na 24ª live do ano 2023 e o tema é Uhum. interface da academia com o setor produtivo. Então, a palavra está com o Ah, senhor. vamos lá. Bom, boa noite a todos. Essa matéria que nós vamos comentar hoje é como é que a academia, a faculdade, a universidade, como é que deve interrelacionar com a sociedade civil, né? Muita gente acha que são coisas diferentes, completamente separadas no processo. Não tem nada a ver. São coisas bem integradas, na verdade. Então, começar pela própria Constituição, quando está falando sobre a educação, no seu artigo 214, ele menciona, entre várias funções da universidade, isso foi feito uma emenda constitucional em 2009, bem entendido, e menciona que, além da erradicação do alfabetismo, a universidade, o atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de metas de ampliação de recursos públicos em educação, como promoção do produto interno bruto. Então, quando está se falando sobre isso no artigo 204 da Constituição Federal, ela está dizendo que a educação, no caso, não é simplesmente você certificar e para dar o diploma pessoal. Ela tem muito mais uma função, muito mais técnico e científica no processo. Então, isso está na Constituição Federal. Né? E aí, quando nós olhamos, por sua vez, um documento chamado Lei de Diretrizes Básicas Ensino, que é a Lei 93, 94 de 96, na educação superior também menciona essa forma, dizendo que o objetivo disso é incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia para a criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio ambiente em que vive. Então, isso a legislação está deixando bem claro. Promover a divulgação do conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituam patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou outras formas do processo. Então, isso é pesquisa e extensão universitária no processo. Então, a própria legislação que norteia a Constituição Federal, a questão da educação, que é a Lei de Base e Ensino. Além disso, quando nós olhamos uma outra legislação em 2004, que é a avaliação do ensino superior, ela fala no artigo 2º que para promover a, a questão da avaliação das instituições, no inciso 5, ela me fala a participação do corpo dissidente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação superior e da sociedade civil por meio de suas representações. Então, está dizendo aqui que as entidades de sociedade civil, através de suas representações, devam compor para fazer a avaliação das universidades e faculdades. Então, está jogando na mão da iniciativa privada, das associações de entidade de classe, sindicatos, patronais, trabalhadores, o que for, para que ela possa estar juntamente com a universidade
para que possa, com isso, interagir as atividades da educação superior com a necessidade do mercado. Então, a lei está falando, olha, se juntem, nós vamos avaliar por esse motivo. Então, isso é uma legislação, a 10.861, de 2004, que estabeleceu a forma de avaliar o ensino superior. Então, quando nós começamos a olhar essas legislações, nós estamos totalmente perdidos. Parece que estão num outro mundo. Hoje, as universidades simplesmente fazem a certificação de diploma, acabou, nada mais que isso. E a sociedade civil, por sua vez, que deveria estar representando e provocando essa necessidade do processo, também simplesmente vira as costas. Então, o que acontece? A participação do corpo discente, docente, técnico administrativo, ela tem que contar com a participação da iniciativa privada de representações no processo. Então, quem? Então, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, associações de classe, entidades de ação social, essas entidades ambientais, essas unidades que, através de suas representações, deveriam estar batendo na porta da faculdade e universidade e encomendando trabalho para os alunos, para os professores, coordenadores de cursos, para que eles possam fazer o TCC, o trabalho de conclusão dos cursos dos alunos, ou então a pesquisa e extensão universitária baseado nesta necessidade do processo. É simples, a lei está bem clara, a Constituição está bem clara. Só que parece que ninguém lê, ninguém está preocupado com isso, e todo mundo acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E vira as costas, e aí provoca uma série de defasagens no processo. Então, a recomendação que nós estamos fazendo através desse live nós temos a obrigação de nós procurarmos também as universidades. Caso contrário, você faça esses pedidos, faça a solicitação oficial, você sendo representante de um órgão, no caso, e você não é atendido nesse processo, você simplesmente uma denúncia perante o MEC e resolve o problema. Ou a universidade cumpre essa etapa ou caça a licença dele. É simples assim. Então, não adianta falar que hoje a formação dos alunos é precária e que isso não está ajudando em nada. Existe uma série de celeumas sobre isso. E, na verdade, todos nós somos culpados. Então, a própria lei está falando que a sociedade civil deveria estar participando desse processo e levando com que isso seja discutido na universidade. Assim como teve a legislação do compromisso de todos pela educação, da educação básica fundamental, que é o infantil, fundamental, médio, processo, para a universidade foi feita essa legislação específica de avaliação, chamado SINAIS, que exatamente é o sistema de avaliação, avaliação nacional, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ela criou essa lei, criou essa sistemática, criou um decreto para que possa fazer essa avaliação do processo. No entanto, a gente não vê nenhuma entidade solicitando isso para as faculdades. Então, com isso, no máximo, eles fazem a questão do estagiário por uma questão de obrigação, virando a cara para o sinal, não no sentido de fazer com que haja isso como um mecanismo no processo, e vive num outro mundo completamente diferente e totalmente alheio à realidade da parte de educação. Então, nós temos também a responsabilidade de que devemos estar participando desse processo e ser muito mais proativo nesse mecanismo. Uma das coisas que existem, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que é mais interessante, é a questão estadual, no estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem maior número de universidades comunitárias. Não foi nenhum empreendedor, nenhum governo que fez a universidade. Não, a sociedade civil, vendo a necessidade de ter uma faculdade, eles formaram a sociedade civil uma universidade e é classificado como comunitário, onde tem a participação da comunidade nesse processo. Então, isso desde a educação fundamental média no processo já tem essa deficiência, porque, na verdade, no curso fundamental e no ensino médio no processo, tem a questão da participação dos pais e professores no processo. Então, aquela
ligação entre pais e professores, que é obrigatório dentro da escola fundamental e média, deveria estar continuando esse processo dentro da academia, no curso superior, com textos mais técnicos e mais evoluídos em relação à necessidade da sua sociedade. Enquanto a sociedade civil não fizer esse pedido, não estiver trabalhando dessa forma, a universidade não vai, por iniciativa própria, tomar alguma iniciativa no sentido de gastar mais dinheiro ou ser mais solidário no setor empresarial. Não, ele não vai fazer nada disso. Ele só quer dar aula e acabou, dar o certificado e não tem mais nenhum interesse no processo. Então, cabe à sociedade civil, às organizações do terceiro setor, ver os fundamentos das suas necessidades e começar a bater na porta das academias. Isso é, se você tem dificuldade de administrar uma associação, então peça esse apoio ao curso de administração que tiver na sua região, ou no curso de contabilidade, ou no curso de direito, ou no curso de economia, de tal maneira que com isso possa fazer com que na grade curricular comece a colocar isso como um trabalho e para aqueles alunos que queiram fazer desenvolvimento desse trabalho, eles possam não só estagiar, mas criar mecanismos de validar as atividades deles no processo. Isso, por exemplo, se as associações tiverem esse tipo de trabalho, eu posso simplesmente, através de um conselho municipal, por exemplo, fazer o uso de um instrumento legal que existe, que chama Escola do Governo. Com isso, eu posso fazer com que eles custeiem esse processo para que possa remunerar o estagiário, professores, independente do pagamento em relação à sociedade civil, de tal maneira que eu possa usar isso como mecanismo de ensinamento, treinamento e capacitação do processo. Então, basta pegar a escola do legislativo, apresentar esse tipo de proposta, juntamente com a universidade, de tal maneira que o corpo técnico da academia possa estar dando suporte àquelas instituições do município no processo. Então, não existe justificativa de que não existe jeito. Eu não tenho jeito de dinheiro contratar um administrador. Eu não vou ter dinheiro de contratar um advogado para isso ou tal. Para isso existe o OAB. Então, se por acaso na OAB local tenha a Comissão de Direito do Terceiro Setor, você pode fazer solicitação disso. Se caso não tenha essa comissão, peça para formar a Comissão de Direito do Terceiro Setor dentro da OAB e, através dela, você pode receber todo o suporte nesse processo. E se não tem o suporte necessário no processo, que faça com que isso seja estudado nesse mecanismo. Então, se a sociedade civil não se mobilizar e não for atrás desse processo, não for atrás com a academia, não adianta a gente jogar culpa na academia ou nos profissionais incompetentes, ignorantes, ou então falta de conhecimento desse processo. Não adianta a gente ficar simplesmente acusando esse pessoal no processo. Então, pela legislação está bem claro que a participação da sociedade civil, ela é bem clara, inclusive a palavra da sociedade civil, por meio de suas representações. Então, não uma associação qualquer ou uma entidade qualquer, não. Existe o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Então, esses conselhos que são um grupo de representações que é formado através de uma Constituição, de uma lei no processo, que pode, através da escola do legislativo, através do acordo com as universidades podem disponibilizar professores, alunos, no sentido de fazer esse tipo de ação, e esse professor não precisa ser pago pela faculdade, ninguém falou isso. Ninguém falou que a faculdade, para o professor de trabalhar de graça nisso, também não. Para isso existe fundo de amparo à pesquisa em cada estado brasileiro, assim como você pode recorrer à escola do legislativo, à escola do governo, de tal maneira que sejam remuneradas essas pessoas para produzir um treinamento, uma capacitação real do processo. Então, não existe nenhum tipo de jeito de falar, ninguém nos ajuda, nós estamos abandonados, coisa parecida. Não, isso desculpa não vale. Né? Nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Então, um dos objetivos dessas lives que nós estamos fazendo por tema é exatamente isso. E hoje nós estamos mostrando que existe um caminho legal exigido por legislação e pela Constituição que não está sendo cobrado
pela falta de conhecimento da sociedade civil e da falta de conhecimento dos representantes do processo, de tal maneira que, com isso, pode mobilizar e melhorar, inclusive, a qualidade do ensino local, conforme sua necessidade, conforme o seu mercado do processo. Então, com isso, as instituições de educação têm por obrigação de obedecer esse tipo de processo. Se por acaso você formalizar isso e não houver aceitação disso por lado da universidade, basta uma denúncia desse processo juntamente com o MEC ou a promotoria da sua cidade, e aí é cabível uma intervenção numa universidade de qualquer jeito, de tal maneira que cumpra-se essa maneira. Então, não estamos com isso incentivando que estejamos atiçando essa anarquização do negócio. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos mostrando o caminho que existe na base legal e que cabe a nós, né, essa iniciativa desse processo de trabalho. Então, não adianta reclamar que a escola é uma porcaria, que não ensina as coisas adequadas, e que não tem professores, não tem condições. Não adianta esse tipo de discurso. Né? Existem, sim, caminhos, nós não estamos sabendo explorar. Logicamente que muita gente, por questão de comodidade, muitas vezes não quer nada disso, não está nem aí. O aluno que se forma, que se dane, e se ele não formou adequadamente, que ele faça pós-graduação, que a própria universidade também tem para completar, de tal maneira que, ao fazer o curso de graduação não sendo suficiente, quando ele fizer pós-graduação e doutorado, então ele automaticamente está nivelado a um curso de graduação convencional. É mais ou menos isso. Então, no Brasil tem esse tipo de enfoque no processo. E é a nossa iniciativa no processo, a sociedade civil, que cabe esse tipo de ação e da iniciativa no processo. Então, quando nós escutamos que não tem profissionais adequados no município, que ninguém sabe fazer as coisas direito, ninguém dá suporte para associações, tanto na parte jurídica como contábil, e fica chorando dessa mágoa, então é muito melhor que faça esse tipo de procura no processo. Assim como você pode procurar o conselho de profissionais dessas áreas, assim como você pode pegar a associação de profissionais da mesma área também, para que com isso busque soluções de tal maneira que com isso possa buscar maneira de interfacear entre a academia e a realidade local, de tal maneira que com isso possa ajudar, inclusive, a baixar o custo da universidade. Como nós falamos no live anterior da semana passada, eu posso montar centro tecnológico, vamos supor que eu tenho o curso de administração, o curso de direito, contabilidade, economia, ciência social, e eu preciso desses profissionais para tocar uma associação e não tem esse processo, nada impede que monte-se um centro de sistema de gestão, que nós chamamos, pegue os coordenadores dos cursos dessas faculdades e, com isso, forma uma pessoa jurídica que ela pode, com isso, dar treinamento e capacitação, e esse sistema de gestão pode fazer acordo com a escola do governo, do legislativo, tanto municipal como a nível estadual, via a Assembleia Legislativa, e você está propagando uma série de cursos, treinamento e capacitação gratuitamente a todas as organizações do processo. Então, e com isso, os alunos que estão lá, os professores que estão lá, estão sendo remunerados, a lei bem claro, quem é professor, pesquisador no processo, ela pode receber esse valor da pesquisa, por exemplo, sem deduzir imposto de renda, só para ter uma ideia. O governo já fez isso. Então, desde que tenha pesquisador capacitado no processo, pode fazer isso. E o aluno que tem dificuldade de pagar mensalidade na faculdade, ela pode estar agregada a esse grupo no processo, prestar serviço, tomar conhecimento e ainda ganhar um dinheiro para poder pagar mensalidade e ainda sobrar dinheiro para ele. Então, a solução existe. O que não existe é a iniciativa e a capacidade de pensar sobre isso para trabalhar, para não ficar nessa simplesmente, não dá, não sei, não dá para fazer, não dá para fazer. Pô, para com isso. Né? Então, o papel do terceiro setor é extremamente importante nesse momento, porque ele é a ferramenta desse processo. Assim como falamos antigamente na semana passada, você tem um curso de arquitetura, de engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, um monte de coisa, eu vou ter que ter oficina, bancadas de teste,
bancada de rompimento de prova de concreto, um monte de coisa, e a escola tem que ter para poder fazer o laboratório funcionar, para dar aula prática no processo. Só que essa prática, aula prática no processo, só acontece para dar aula, mais nada. Aí fechou, fez o teste, deu a aulinha, limpa o equipamento tal, fecha ele, cobre e deixa a aula seguinte, talvez na semana que vem, no mês que vem, fica parado. Eu posso pegar esses equipamentos, material, e ter uma associação ser montada entre os cursos de engenharia, arquitetura, engenharia civil, elétrica, mecânica, engenharia ambiental, o que for, eu posso montar um centro tecnológico de construção civil e prestar serviço para as construtoras. Com isso, as construtoras, quando pagarem esse laudo para romper o concreto, que é obrigado a ter, ela vai ter a chancela da universidade, então vai ser muito mais aberto e transparente, não é uma coisa que ela fez no laboratório dela, ela tem chancela universitária no processo. Além disso, esse pagamento que a construtora vai fazer nesse processo é dedutível da base de cálculo do imposto de renda da empresa. Então, a empresa pegou dinheiro, estaria pagando para o governo federal, e está pagando esse tipo de trabalho, automaticamente isso vai reduzir o custo da faculdade em termos de mensalidade, em termos de consumo de material, e ainda vai conseguir ter um superávit de financiamento e pode estar buscando dinheiro com a concreteira, a cimenteira e o outro pessoal, de tal maneira que o resultado não fique só com a construtora. Hoje, por exemplo, olha como é que é a questão bem simplista. A lei obriga que faça rompimento de copa de prova. Então, chega lá, quebra a copa de prova, deu tantos quilos por centímetro quadrado, acabou, produziu o relatório, entregou, tchau e benção. Agora, não se viu nela se o agregado dele estava de acordo ou não. O cimento está na composição correta, teve volume de água suficiente, ou mais água, menos água, a brita que utilizou faz parte, não fez parte e tal. Esses trabalhos complementares não tem. Então, rompeu o corpo de prova, muito bem, obrigado, tchau e benção. E como é que seria para poder melhorar com que o concreto seja mais bem utilizado? Ou que a brita, o material, seja mais selecionada? Por que não faz o teste deles para poder saber quais são as britas recomendadas e o que não são recomendados? Não tem esse trabalho secundário em seguida. Isso é pesquisa. E isso dá para ganhar dinheiro com isso. Porque com isso eu posso estar solicitando às empresas que financiem isso, bem claro, a lei da renúncia fiscal, a 9.249 de 95, seu artigo 13, parágrafo 2º, o inciso 2 fala o quê? Educação e pesquisa. Então, com isso, ela é bem clara, tem que ter, inclusive, chancela do MEC. Olha só como a lei está falando. Então, está falando, ô, babaca, usa a faculdade. Tá, na lei está falando também. Então, por que não usa isso? Então, essa falta desse entendimento do processo e que leva a considerar que as coisas são cada vez mais afastadas. E muitas vezes a construtora fala, aquele negócio estudando está errado, essa faculdade, aquilo lá é uma brincadeira, não serve para nada. Né? E começa a ter esse tipo de posição pejorativa do processo. E é exatamente o contrário. Né? E se você está exigindo esse trabalho, automaticamente vai obrigar com que o professor estude mais, possa passar mais conhecimento aos alunos, entenda melhor o que é o cimento, qual a composição dele, e que, com isso, crie curiosidade para desenvolver novas tecnologias no processo. Então, esse tipo de corrente, esse tipo de responsabilidade não cabe à faculdade, cabe sim à nossa sociedade civil. Então, não adianta reclamar que a faculdade não faz, que a faculdade não tem. Não, a questão não é isso. Se a sociedade civil não souber organizar desse jeito, faz um pedido doido para a faculdade, ninguém vai cumprir. O pessoal da faculdade vai falar, isso aqui é despesa a mais, eu vou fazer isso. Eu estou querendo economizar meus custos para fazer o trabalho, não tem essa encheção de saco. Agora, se você apresenta de uma forma diferente, e com isso você pode montar uma organização, isso pode baratear o custo. A marca chancela da universidade vai ser conhecida no mercado de uma forma, de um trabalho sério no processo. Isso vai reduzir a inadimplência da faculdade, vai ter esse conhecimento. Bom, aí a conversa mudou. Então, se não
houver esse tipo de visão do processo, e se nós não trabalharmos com essas discussões, então acabamos que simplesmente a academia, de um lado, formando cada vez mais alunos incapacitados no processo, e o mercado que tem necessidade simplesmente dependendo mais do know-how estrangeiro. Hoje, o que nós temos hoje de dificuldade e que nós somos obrigados a pagar know-how, tanto de produto como de mão de obra, é uma coisa absurda no processo. Mas por que dá isso? Simples. Os alunos da universidade de outros países estudam de 6 a 8 horas dia. Nós estamos falando de 2 horas e meia no Brasil. Então, alguma coisa vai falhar. Não tem como. Não é? E não existe milagre no processo. Então, se nós não fizermos esse tipo de participação, e se nós não tivermos esse tipo de iniciativa nesse processo, então vamos ficar simplesmente chorando as mágoas e reclamando do governo. E, no entanto, quando você começa a ler a Constituição e as leis do processo, é exatamente o contrário. O governo está falando, me ajude, faça isso. Então, ela criou um mecanismo legal. E criou de tal maneira que entenda esse processo para que isso seja motivo para melhorar a desigualdade econômica no processo. Então, a própria legislação que foi criada no processo já deu essa diretriz para o pessoal. Infelizmente, nós não estamos lendo, infelizmente, os presidentes dos sindicatos de empresários, tanto patronal como de trabalhadores, como a associação das comunidades, como qualquer tipo de entidade ou conselhos municipais, parece que vive num outro mundo desse processo, sem entender o fato real da necessidade das atribuições dela dentro da legislação, do qual é o papel de uma associação. Então, quando nós fazemos o gráfico, nós mostramos que a associação, o terceiro setor, é um ponto de equilíbrio entre o poder do governo e o poder da iniciativa privada. Então, nós estamos bem no meio aqui, no centro do processo, para que a gente possa fazer esse equilíbrio desse mecanismo, para que com isso não penda só do lado empresarial, como não penda só do lado governamental. Então, quanto mais as organizações do terceiro setor forem mais ativos, mais entendidos, mais discutidos no processo, como nós falamos, ela muda a realidade econômica e, com isso, você consegue fazer com que haja equilíbrio de desenvolvimento econômico e social no processo. Então, o papel do terceiro setor nesse processo é extremamente importante de conceituar esse mecanismo. E cabe a cada um de nós, não importa em que área que nós atuamos, que tenha sempre essa visão para que possa estar discutindo com as pessoas nesse sentido. E que faça um trabalho de formiguinha entre vocês na sociedade local, para que crie essa massa crítica no processo. Uma hora alguém vai começar a acordar. Então, começa a estar fazendo essa função. Se a gente não começar a provocar esses assuntos, ninguém vai fazer nada. Né? E quando nós acabamos de ler aqui uma parte das legislações sobre educação, está bem claro qual é o papel do terceiro setor, qual o papel da academia juntamente com a sociedade civil. E não é simplesmente uma venda de certificado, de diploma, coisa parecida. Ela tem um fundamento muito mais humanístico, muito mais desenvolvimentista do que outra maneira de trabalhar com isso. Então, o nosso recado é exatamente isso. Alô, organizações, associações do terceiro setor, acorde, comece a estudar esse processo, comece a envolver a academia. Ela vai demorar para reagir, você vai encontrar dificuldade, vai encontrar barreiras de professores que não estão nem aí com isso, lógico que não. Mas vale a pena fazer para mostrar com os alunos, inclusive, que estão na academia, que existe algo diferente e não só aquilo que se aprende dentro da academia, no processo. Então, o papel que nós estimulamos é esse tipo de ação. Então, é um assunto extremamente oportuno no processo para que haja acenda um foguinho e comece a entender esse mecanismo e não encarar a faculdade, a escola como simplesmente uma unidade de graduação de ensino só e não como instrumento de desenvolvimento. E, no entanto, é exatamente o contrário. Ela tem que ser um instrumento para desenvolvimento econômico e social
do ponto de vista equilibrado no processo. Então, esse é o nosso recado nesse processo. Vamos lá, perguntas, Professor, dúvidas? até então não temos perguntas, e só para não esquecer a última fala que o senhor falou aí, o foguinho, né? Acender o fósforo. O senhor é testemunha que faz mais de 1 ano e meio, até 2, algumas situações aqui, que nós afundamos o caminho junto à OAB, bem como na Câmara Municipal. Já está, as 2 comissões já tem, e daí agora, a partir de julho, para começar alguma coisa, nós como é que é, reunir e ver alguma coisa juntos às universidades, juntos às academias. Então, a gente não podemos desistir. Devagarinho, tem horas que a gente tem que, como é que é, se encostar um no outro, olha e tal, mas tá para julho ter a primeira conversa. E daí, com a Câmara Municipal, que tem uma assessora lá da Escola do Legislativo, que é a advogada que fez o meio de campo lá com a OAB. Então, as 2 comissões estão formadas. Então, deve começar em julho. Então, só para ir, não é fácil, mas não podemos Isso aí. desistir. Professor, no momento, até Não. então, nós não Aí, temos aí, perguntas sobre o não. tema aí. Se o senhor quiser fazer mais Aí algum outra, comentário. tá bom. Uma outra questão que tem que trabalhar nesse processo é também com a comissão da OAB na área tributária, tá? Porque os advogados tributaristas no processo desconhecem a legislação da renúncia fiscal, desconhecem o terceiro setor e muitas vezes dá palpite errado no processo porque eles não foram preparados para esse processo e acaba criando, inclusive, arestas nas discussões do processo. Então, vale a pena depois, inclusive, mobilizar esse pessoal para que haja esse tipo de discussão, esse mecanismo, tá? Então, daí a necessidade de trabalhar em cima disso, Tem, tá? A fábrica vamos lá. tem uma pergunta aqui, professor, deixa eu só separar aqui. O Fábio Barbosa, já tentamos algumas incursões em academias, mas a resistência e egos são grandes. Como vencer essas barreiras? Infelizmente, isso Isso não, aí é sempre assim, Fábio. isso existe, né? Normalmente desse jeito e eu sou PhD e você o que que é? Você é Zé Mané. Então, vai existir esse tipo de situação, tá? Isso é normal. Mas é aquele negócio, tem que sentar na mesa e colocar as oportunidades, as opções que tem nesse processo e, bem entendido, fazer isso legalmente documentado, tá? E fazer com que haja reuniões técnicas, com que a reitoria participe do processo, o coordenador do curso participe desse processo, de tal maneira que, com isso, você está documentando um procedimento. E aí, se houver negativa, você tem um instrumento já bastante robusto para denunciar ao MEC de que não está sendo cumprido esse processo, né? Ou a promotoria pública da sua cidade. E isso já cria uma dor de cabeça monstruosa para a faculdade e automaticamente vai mudar de discurso no segundo momento. Então, existe sim esse tipo de situação. Raros são os professores que tem um entendimento disso, aceita esse processo, normalmente ele vê do lado errado do processo. Agora, deixar bem claro que nas universidades particulares é mais fácil a conversa no processo, porque isso implica na redução do custo da faculdade, um monte de coisa, enquanto numa faculdade, universidade pública, sempre tem um ranço do processo e tem uma posição errada, imaginando que isso está sendo feito para poder questionar o conhecimento acadêmico e isso está sempre criando uma espécie de maresta, tá? Agora, na universidade particular, mostrando isso, inclusive para os proprietários, diretores das universidades, aí muda a discussão, tá? Infelizmente, temos isso constantemente, tá? Às vezes a gente tem que se preparar para não querer falar que a pessoa não sabe lá. Mas eu cheguei a Constituição, a comissão do OAB,
ela partiu de uma conversa que eu tive e daí um advogado pediu como é que era a renúncia fiscal. Daí eu estava, como é que é, sem perder a humildade, preparado com a 9249 uhum, lá e tudo sem papel na mão, o cara ficou meio assim. Daí começou a dar, como é que é, a abertura e daí foi até formar a comissão uhum, agora. Então é só uma dica que às vezes a gente tem exatamente. que, como é que é, Tem que ter que dizia um professor paciência, meu, né? comer o sal antes, né, para depois arrumar o churrasco. Uhum, Tem uma pergunta aqui exatamente. do Haroldo, por que o terceiro Uhum. setor é tão pouco difundido no Brasil? Aí é uma longa história, né? Sim, eu não sei porque não tem abordagem disso no curso de graduação, né? Tanto em direito, administração, economia, contabilidade. Então, por não ter esse tipo de abordagem, todo mundo ignora o assunto. E os próprios professores não sabem como fazer da aula, né? Só para ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma universidade que foi fazer um curso de graduação de terceiro setor, fez um baita trabalho, conseguiu registrar, e quando fez o primeiro vestibular no processo, encheu de aluno, mas 3 meses depois a faculdade chegou à conclusão que tinha que encerrar o curso. Por quê? Os professores sabiam menos que os alunos. Os alunos que estavam no mercado queriam ter uma certificação do processo, e aí começou a ver que o professor estava ensinando coisa errada e simplesmente acabou tendo problema, né? Eu tive uma experiência extremamente importante com um palestrante que todo mundo conhece, que é o Portela, né? Portela faz palestra no Brasil inteiro, tal, e ele foi uma época presidente do sindicato dos professores aqui no estado de São Paulo. E quando estava fazendo todo esse trabalho com a faculdade, ele me chamou um dia e falou assim: Takashi, deixa eu te dar para você uma posição. Qual é o perfil dos professores universitários brasileiros? Né? Isso como presidente. Ele falou assim: é um profissional que não conseguiu ser um bom profissional no seu mercado, então é um cara frustrado, e ele achou na faculdade a única maneira de ganhar dinheiro. Então entenda que essas pessoas não têm capacidade, são raríssimas pessoas no processo, e esse é o perfil do professor universitário brasileiro. E você vai trabalhar com o ego desses caras. Então, você entenda isso. Então, foi uma aula que eu tive com ele dando esse perfil como presidente do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, das universidades. Isso porque a gente estava trabalhando com universidades e estava discutindo sobre isso, né? Então, isso é normal no Brasil inteiro. Isso só vem piorando ao longo do tempo, né? Então, as pessoas têm falta de conhecimento. Quantas pessoas hoje estão no mercado para valer e estão dando aula por gostar de dar aula, realmente? Poucos, né? São pessoas que hoje trabalham no mercado e complementam o salário dando aula, mas não que ele seja um apaixonado pela matéria daquilo e está fazendo, né, como educação, como sacerdotismo dele no processo. Ele não está muito preocupado com isso, né? Então, quanto mais tiver questionamentos do aluno, um monte de coisa, ele não vai poder responder, porque ele não tem tempo, porque está trabalhando, fazendo planejamento, um monte de coisa e tal. O garoto acaba hoje via internet pesquisando e fazendo perguntas e comprometendo todo o cenário do processo. Então, infelizmente, essa é a situação, né? E aí a necessidade de a gente se aproximar das universidades, da academia, já que por parte deles vai ser impossível de ter uma reação, então a gente começar como sociedade civil, como a lei está preconizando, então vamos cumprir a lei, vamos perseguir esse processo, né? Então, se não tiver esse tipo de iniciativa, nós nunca vamos vencer essa barreira, né? De quem que é a culpa, né? Primeiro o ovo ou a galinha? Como isso vai ser, né? Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado e temos que ter essa iniciativa, tá? Complementando o que o professor aí, longe de querer comparar, Uhum, nós estamos verificando aqui para depois de julho, junto com essa uhum, advogada e também assessora lá da Câmara Municipal na Escola do Legislativo uhum, e que vai atender a comissão lá da Câmara, uhum, alguma coisa para chegar
nas academias, já como tipo uma aula magna do terceiro setor. Estamos preparando aqui, até às vezes depois vamos pedir o auxílio do professor, mas vamos primeiro ver a experiência, depois nós como compartilhamos aí, porque não podemos desistir. Se for... o terceiro setor, na minha opinião, e posso estar errado, professor, pode me corrigir aí, só vai sobreviver, ou não vamos falar sobreviver, vai aumentar e melhorar quando tiver engajamento de algumas pessoas da sociedade civil, que nem nós estamos fazendo aí, e dedicando um tempo, e o professor nem se fala, se contar aí dele desde 1975 e tantas histórias aí, escrevi 10 livros das passagens, eu estava vendo esses dias, mas é assim que vai a comunidade, a sociedade participar, dizer, não, é comigo mesmo o tema, não é com o outro, é comigo mesmo. Exatamente. Agora, uma coisa interessante de a gente organizar aí na região, como eu contei com você, é provocar uma espécie de um encontro do terceiro setor daí da região da Oeste Paraná tal, para promover esse tipo de discussão, tá? Porque aí pode chamar o pessoal para poder fazer uma análise do que está acontecendo, para que com isso as entidades de diversos municípios da região de vocês, porque você está num lugar, Cascavel é importante, você tem no extremo, tem Foz do Iguaçu, e do outro lado você tem a base Maringá e outras cidades no processo, então está bem centralizado para organizar um tipo de encontro do terceiro setor daí da região. Nós já levantamos isso aí, então, professor. Só deixamos para, para não dar o pulo mais que a perna cansa, com relação à concretização e solidificação dessas duas comissões que eu lhe falei. Então, já está isso aí, já foi provocado e provavelmente sairá. Um dos motivos que seria interessante mobilizar nesse trabalho é a escola legislativa, né? Então, não só a escola legislativa daí, no processo, mas a própria escola legislativa daí pode estar conversando com a escola legislativa lá de Foz do Iguaçu, de outras cidades em torno do processo, para fazer com que haja essa junção desse mecanismo. Aí você dá uma samba boa, porque às vezes não tem recurso para um só, e pode fazer 2 ou 3 municípios maiores se reunirem para fazer isso. Né? Então, isso é interessante, porque tem mecanismo e tem forças legais para trabalhar com inclusive, isso. Tá? com relação à escola do legislativo, nunca querendo falar lá, mas eu entrei lá e peguei, até decorei lá, Resolução Municipal 12 de 2013. E tem lá não os requisitos, os objetivos, né, que tem. Não estou falando dos vereadores. A maioria nem sabia que aquilo lá pertencia na obrigação da escola do legislativo. Então, às vezes, nós temos que pegar alguma coisa. Eu até imprimi, levei lá num projetinho e ver lá. Agora, não podemos deixar ele saber que nós sabemos que ele não sabe. Eu já falo isso, né, porque o sumo é complicado, mas é o caminho que nós temos. Até isso nós fizemos e vamos continuar, professor. Tá. E outra coisa que vale a pena mexer com esse pessoal é a própria promotoria, tá? Para que a promotoria também participe desse processo, porque quando cai algum abacaxi na mão deles, eles não têm respaldo e muitas vezes não sabem como resolver a situação. E, de repente, pode dar um despacho equivocado nesse processo. Então, a promotoria também pode mobilizar nisso, ela tem recursos e meio para poder chamar o pessoal para esse tipo de ação. Tá? O outro segmento interessante é o setor industrial e comercial, já que eles têm também uma participação extremamente importante no processo. Então, no encontro, ela pode favorecer não só as empresas que estão hoje, quando não está utilizando a renúncia fiscal, está pagando 34% de imposto de renda a mais. Então, isso é um fator extremamente importante para o setor industrial e comercial no processo, e o setor agrícola, que é um outro setor que hoje, pelo volume de produção agrícola, eles estão perdendo o mais importante, que são os créditos ambientais das suas produções agrícolas no processo.
Então, isso vale a pena fazer com que haja uma série de temas desse processo e montar um planejamento para fazer um final de semana de terceiro setor com diversas aplicações no processo. Então, isso seria interessante mobilizar e tem recursos para essa finalidade. Não ficar só restrito às entidades de ação social, mas também desse forma de processo. E existem recursos que são da própria justiça, que pode fazer a conversão das multas ambientais, a conversão das multas sociais, para custear esses eventos dessa forma, e com isso você pode franquear a participação do pessoal. Então, isso dá condições de você criar um mecanismo para ter receita para trabalhar, para não ficar na pendência apenas do orçamento público Isso, no processo. Tá? né? Nós fizemos aqui com uma entidade faz 4 anos, acho que faz 4 anos que o senhor nos colaborou com o primeiro estatuto lá que ali, teve uma reversão de uma destinação de uma multa que era para a empresa aí dos pedágios que tinha, e daí foi feito para a entidade aqui, plantamos 5.300 árvores, né? A entidade, né? Uhum. Mas foi nessa modalidade de a reversão da multa, ou destinação da multa através do Ministério Público. Então, existe esse mecanismo, então vale a pena mobilizar. Né? Bom, em relação à questão da participação da academia, de uma maneira bem simplista, nós apresentamos, para mostrar que existe todo esse arcabouço legal e que nós não estamos sabendo utilizar, estamos dando de vítima normalmente, e, no entanto, toda a legislação preconiza o contrário, que nós devemos estar representando e discutindo e mobilizando para que haja melhor participação da comunidade. Como eu falei para vocês, no sul do estado do Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, Universidade de Passo Fundo, Erechim, por exemplo, são universidades comunitárias e tem a participação maciça do empresário em relação a isso e questiona se o engenheiro, o aluno não saiu de lá adequadamente e tal, para que possa se adequar a essa estrutura. Então, é um motivo diferente em relação à questão de outros estados do Brasil. Tá? E, infelizmente, são pouquíssimas universidades comunitárias que nós temos. Então, no Sul tem essa prática. Né? Então, vale a pena conhecer como é que é feito esse processo também, para que com isso aprenda. Tá? Então, o Sul, muitas vezes, está desenvolvendo de uma forma diferente e por causa dessa participação desse tipo de assunto que é levado em O professor consideração. pintou Tá? mais uma Da minha parte, pergunta aqui, sim. como é que é, no Vamos lá. apagar das luzes. O Lucas, por que Sim, as instituições sim. não usam os mecanismos para captação de recursos para sorteios promocionais? Como aqui o pessoal não tem conhecimento das legislações, existe toda uma legislação já em prol disso, que pode organizar desde bingo, você pode organizar sorteio para poder estimular o comércio local, e o pessoal não tem ideia sobre isso. As empresas hoje, com qualquer loja ou empresa, pode fazer sorteio, só que pode fazer uma por ano só, e você tem que pagar imposto de renda sobre o prêmio no processo. Agora, uma associação pode fazer uma por semana, um por mês, se ela quiser, e pode estar organizando com que haja esse recurso ser destinado para ações socioambientais, então ela é permitido fazer isso. Nós tivemos assim, o primeiro, a casa de bingo, por exemplo, que foi autorizado e funcionou no Rio de Janeiro, nós fizemos isso, e todos os bicheiros também vieram na inauguração, porque, tipo assim, como é que vocês conseguiram isso? Né? Como é que a gente conseguiu comprar o juiz, coisa parecida? Não, não tem nada de compra de ninguém, é instrumento legal no processo. Então, existe sim, isso tem várias formas de fazer isso. E hoje tem muitas associações que está sendo usado de aluguel para empresas que estão usando mecanismos extremamente nocivos, prejudicando as organizações, e elas não têm conhecimento de que elas podem organizar por conta própria sem que haja esse tipo de envolvimento no processo. Então, com isso, está sendo enriquecendo o organizador
e as organizações, as associações vendo que deveria estar sendo ajudado, não está tendo esse tipo de ação. Então, nós recomendamos a criação de um fundo social municipal com esse objetivo, juntamente com o comércio local, para fazer um trabalho para poder desenvolver as ações. Isso é, o prêmio que eu vou colocar no mercado, eu posso utilizar a renúncia fiscal das empresas, quando tem geladeira, fogão, televisão que eu quero fazer a premiação, eu posso ver quais as empresas que vendem eletrodoméstico, a maioria deles são lucro real, então com a renúncia fiscal dele eu posso estar criando um fundo de investimento, através disso comprar a própria geladeira, fogão, não preciso da doação da loja. Então eu posso pegar a renúncia fiscal da loja, a associação receber isso, com isso eu compro a televisão ou a geladeira e faço o sorteio dela no processo. Então, existem várias maneiras de fazer esse processo. E isso não precisa de autorização em nenhum lugar, ela é simplesmente comunicar a Receita Federal e é um papelada bem simples, requerimento, resolve o problema, não existe nenhuma necessidade de ter alguma autorização do Ministério da Fazenda ou da Economia, coisa parecida. Tem Tá? uma pergunta aqui da Isabel, eu acho que o senhor acabou de responder, né? Uhum. Para fazer bingos não Sim. precisa de autorização do Ministério da Economia. O senhor já falou aí, já, né? Não, não tem nada disso. Tá? Que é Nós já fizemos vários desse tipo. Agora, há pouco, esse ano, a gente conseguiu, inclusive, o Ministério Público do Estado de São Paulo, inclusive, autorizou alguns bingos que nós tínhamos feito a proposta do trabalho, foi autorizado também. Então, não é só no Rio de Janeiro, no Estado de São Paulo, qualquer lugar pode fazer tranquilamente. Tá? ok, professor. Finalizamos, eu acho que então, né? Tá bom, vamos lá. Bom, só agradecer a você aí por mais um dia. E A a próxima próxima é semana, qual o que é a dia matéria? 19, Aprendendo a Usar a Academia. Tá. Só uma coisa, só no próximo final de semana, segunda-feira, nós acho que vamos atrasar, porque eu estou num evento em Belém do Pará, e o pessoal organizou o evento num horário às 18h30, e a ideia é acabar às 19 horas, 19h30, por aí. Mas pode ser que dê zebra lá, então o próximo vai ser às 8h30, então, tá? Ok, 20h30, tá então bom? fica Vou 20, deixar bem fica 20 e avisado. 30 já, então, né, professor? Isso, Tá bom, fica avisado já, então, tá? professor. Bom, só agradecer a você, agradecer aos pessoal que está participando. Eu que puder orientar o pessoal nisso, está à disposição. E vamos lá, tem bastante coisa para fazer, tá? Ok, Bom, professor. Boa noite, muito obrigado pelos obrigado. ensinamentos. Boa noite a Boa todos. noite a todos.